Olá, seja bem-vindo a este canal. Se você chegou até aqui, é porque você está procurando uma palavra de Deus para a sua vida e na ocasião nós estamos fazendo uma série de mensagens no livro de Juízes, já estamos ali quase no finalzinho do livro, né? Se essa mensagem edificar a sua vida, eu peço que você compartilhe com outras pessoas que podem ser edificadas também, tá certo? Então venha comigo, vamos para a leitura do texto de Juízes, capítulo 19, versículo 1 até o capítulo 20, versículo 11, que diz assim: Naqueles dias, quando não havia rei em Israel, um levita que morava em uma parte afastada da região montanhosa de Efraim tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Mas ela adulterou contra ele, deixou e foi para a casa de seu pai em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido se levantou e foi atrás dela para conversar com ela e trazê-la de volta. Levava consigo seu servo e 2 jumentos. Ela o levou à casa de seu pai e, quando este o viu, saiu alegremente ao seu encontro. E seu sogro, o pai da moça, convenceu-a a ficar 3 dias. Assim comeram e beberam e se hospedaram ali. No quarto dia ele se levantou bem cedo para partir, então o pai da moça disse a seu genro: Come para refazer as forças e depois partireis. Os dois sentaram-se para comer e beber juntos, e o pai da moça disse ao homem: Peço-te que fiques aqui ainda esta noite e alegres o teu coração. Porém o homem levantou-se para partir, mas como seu sogro insistisse, decidiu passar mais uma noite ali. No quinto dia, novamente levantaram cedo para partir, mas o pai da moça disse: Refaze as tuas forças, fica até o fim do dia. E os dois comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e o servo se levantaram para partir, seu sogro, o pai da moça, lhe disse: Vês que o dia já está quase acabando, e já é quase noite. Peço-te que passes a noite aqui e alegres teu coração. Amanhã bem cedo poderás levantar e ir para a tua tenda. Entretanto, o homem não quis passar mais a noite ali e partiu em direção a Jebus, que é Jerusalém, com os 2 jumentos selados e a concubina. Quando se aproximaram de Jebus, o dia já estava acabando, e o servo disse ao seu senhor: Peço-te que paremos nessa cidade dos Jebuseus e passemos a noite aí. Mas o seu senhor lhes respondeu: Não pararemos em nenhuma cidade estrangeira que não seja dos israelitas, mas iremos até Gibeá. E disse ainda ao servo: Vamos a um destes lugares, Gibeá ou Ramá, e passaremos ali a noite. Continuaram então o caminho, e o sol se pôs quando estavam perto de Gibeá, no território de Benjamim. Por isso foram para lá, a fim de passar a noite. Depois de entrar na cidade, o levita sentou-se na praça, visto que ninguém os havia recebido em casa para que passassem a noite. Ao anoitecer, um homem idoso, que era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, estava voltando do trabalho no campo. Os homens do lugar eram benjamitas. Quando levantou os olhos, viu o viajante na praça da cidade e lhe perguntou: Para onde vais? E de onde vens? Ele respondeu: Estamos de viagem de Belém de Judá para a parte afastada da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em sua casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos. Também há pão e vinho para mim, para a tua serva e para o jovem que acompanha os teus servos. Nada nos falta. O homem idoso lhe disse: És bem-vindo em minha casa. Cuidarei de tudo o que te faltar. Só não passes a noite na praça. Assim levou-o para sua casa e deu ração aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se divertiam, homens depravados da cidade cercaram a casa, bateram a porta e disseram ao homem idoso, dono da casa: Traze aqui para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos intimamente. O dono da casa saiu para falar com eles e lhes disse: Não, meus irmãos, não façais esse mal, não façais essa loucura, pois este homem está em minha casa. Aqui estão a minha filha virgem e a concubina do homem. Eu as entregarei a vós, humilhai-as e fazei com elas como bem vos parecer, mas não façais essa loucura a este homem. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita pegou sua concubina e a entregou. Eles a conheceram intimamente e a violaram a noite toda. Ao amanhecer, eles a deixaram. Ao romper do dia, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem,
onde o seu servo estava, e ficou ali até o dia clarear. O seu senhor se levantou pela manhã, abriu a porta da casa e saiu para seguir viagem. E a sua concubina estava à porta da casa, com as mãos na soleira da porta, e lhe disse: Levanta-te, vamos. Mas ela não respondeu. Então ele a pôs sobre o jumento, saiu dali e foi para casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca e cortou sua concubina em 12 pedaços, membro por membro, e os enviou por todo o território de Israel. E todos os que viam aquilo diziam: Até hoje nunca se fez, nem se viu tal coisa, desde o dia em que os israelitas subiram da terra do Egito. Refleti e pensai nisso. Dai o vosso parecer. Então todos os israelitas, desde Dan até Berseba e Gileade, saíram e se reuniram como um só homem diante do Senhor em Mispá. Os líderes de todo o povo e de todas as tribos de Israel se apresentaram na Assembleia do povo de Deus. Eram 400.000 homens de infantaria que usavam espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os israelitas haviam subido a Mispá. E os israelitas diziam: Dizei-nos por que se cometeu essa maldade. Então o levita, marido da mulher que havia sido morta, respondeu: Cheguei com minha concubina, a Gibeá, que está situada em Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa em que eu estava e tentaram me matar, e violentaram minha concubina de modo que ela morreu. Então peguei a minha concubina, cortei-a em pedaços e os enviei por toda a terra da herança de Israel, pois cometeram essa abominação e loucura em Israel. Ó israelitas, agora que estáis todos aqui, dai a vossa palavra e o vosso parecer. Então todo o povo se levantou como um só homem e disse: Nenhum de nós voltará para a sua tenda e nenhum de nós voltará para casa. Mas faremos isto a Gibeá. Subiremos contra ela, separando-nos por sorteio. Tomaremos 10 homens de cada 100, 100 de cada 1.000 e 1.000 de cada 10.000 de todas as tribos de Israel para trazerem provisão para o exército, a fim de que consiga chegar a Gibeá em Benjamim. Assim lhe retribuiremos por essa loucura que fez em Israel. Assim, todos os homens de Israel se ajuntaram contra a cidade, unidos como um só homem. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado pela tua palavra, que ela encontre morada no coração de cada pessoa que terá contato com essa mensagem. Derrama a tua graça, transforma vidas em nome de Jesus. Amém. Eu particularmente tenho uma certa impressão, né? Eu tenho percebido em algumas situações de que a pior situação que uma pessoa se coloca diante de Deus não é estar totalmente afastado dele. Por quê? Isso é uma situação já clara, já definida. Alguém está totalmente afastado de Deus, está perdido e às vezes não está nem preocupado com isso ou ignora essa questão, acha que é mentira e tudo mais. Mas tem uma situação definida. Agora, me parece que uma situação pior do que essa é a situação de alguém que está na igreja, ele frequenta a igreja, experimenta vislumbres das bênçãos de Deus na vida do povo de Deus e até às vezes na vida dele mesmo, mas não se entrega verdadeiramente a Deus. Então essa pessoa tem uma situação diferente. Geralmente, quando essas pessoas passam a assumir a sua condição de ímpio, de fato, né? Ele está lá frequentando a igreja, mas de repente ele abre alguma coisa na mente dele e ele vai se colocar de fato como ímpio. Então me parece que ele acaba ficando numa situação ainda pior, né, de impiedade do que as pessoas que já estão, já se assumiram há muito tempo, né, como pessoas que estão distantes de Deus, são ímpias, né? Esse é o caso um pouco dos benjamitas aqui, da história de hoje, né? Que para mim, mais uma vez, um pensamento particular, é a pior, a história mais tenebrosa da Bíblia, a história mais pesada, né, das Escrituras. Ela se assemelha um pouco à história de Sodoma e Gomorra, mas eu vou explicar na medida que a gente for falando aqui porque eu entendo que ela é a mais horrenda aqui. E o interessante é que o livro de Juízes, ele não segue uma ordem cronológica, né? Foi primeiro Sangá, depois Ehud e tal. Não teve essa sequência cronológica.
E essa história aqui parece ser lá do começo do período de Juízes. Por quê? Se a gente for ver aí no capítulo 20, um capítulo que a gente vai abordar essa parte aí na próxima mensagem, no versículo 18 diz que o tabernáculo estava em Betel, né? Quando a gente chega no final do período de Juízes, a gente vai ver lá o início do livro de Samuel, né? A gente vai ver que o tabernáculo está em Siló. Aqui não, aqui está em Betel. Então é no início ainda, ali na época, pouco depois da morte de Josué. E veja, no versículo 28 diz que o sacerdote era Finéias, neto de Arão. Ou seja, é ali no comecinho do período depois da morte de Josué e dos anciãos, mostrando que o desvio dos israelitas foi muito rápido, foi uma coisa que aconteceu com uma velocidade grande. Eles se desviaram muito rapidamente. É por tudo isso que o tema de hoje é as abominações de um povo desviado. As abominações de um povo desviado. E a primeira coisa que nós podemos ver aqui nesse texto, que eu pude extrair aqui, é que um povo desviado não possui limites morais. Nessa última parte do livro, o autor de Juízes aqui nos lembra sempre que não havia rei em Israel, né? Se você ler o versículo primeiro aqui, diz: naqueles dias, quando não havia rei em Israel. Em algumas passagens diz: não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Então, nesse caso aqui, ele só menciona que não havia rei em Israel. Fala justamente desse período que as pessoas deveriam seguir aquilo que o sacerdote falaria em nome de Deus, ou o juiz falaria em nome de Deus, mas na realidade eles estão seguindo cada um o seu próprio pensamento, a sua própria forma de pensar e pegando referências, como a gente já viu em outras mensagens, referência nos povos pagãos ao seu redor. Então o autor nos lembra disso, especialmente no final desse livro, que ele traz as duas histórias, a história de Mica, que nós falamos nas duas últimas mensagens, e essa história aqui, para ilustrar a situação espiritual do povo. Outra coisa interessante que as histórias do final giraram ali em torno da região montanhosa de Efraim, o território de Benjamim e o território de Judá, né? Se a gente voltar para a história de Mica, vai estar em torno desses territórios aí também. E mais uma vez, a história aqui também fala de um levita. Na história de Mica, nós descobrimos que o levita ali em questão era Jonatas, neto de Moisés. Aqui não revela o nome do levita, mas também era um levita. Esse levita estava estabelecido lá na região montanhosa de Efraim e ele arruma lá uma concubina lá de Belém de Judá, né? Então, se a gente visualizar o mapa aqui, a gente vai ver Efraim acima, depois que é um território maior, o território de Benjamim, que é menor, no meio, e depois o território de Judá, que é outro território grande, né? Então, ele sai lá da região montanhosa de Efraim e vai até Judá, onde ele vai encontrar a sua concubina ali. E só para a gente se situar aqui, concubina era uma pessoa com quem ele vivia maritalmente, uma mulher com quem ele vivia maritalmente, mas que não era casado com ela. Geralmente a concubina era alguém que tinha uma concubina, era alguém que estava impedido de casar por alguma situação. Então, nesse sentido, é possível que ele já era casado, tomou essa mulher, mas não casou com ela. Ele só vivia maritalmente com ela, ou seja, ele tinha relações de marido com ela, mas não era casado, né? Ou seja, segundo a lei de Deus, isso, embora no Antigo Testamento seja colocado como uma questão aceita, mas diante de Deus, diante da lei de Deus, não era uma questão correta. Então, ele como levita, né? Ele deveria saber disso, mas ele tinha essa relação com aquela concubina. Ele não era casado com ela, era uma concubina. E o que acontece nessa história? A concubina acaba por trair ele. Ela comete adultério, né? Ela tem essa relação com ele, comete adultério. O texto trata como adultério, né?
Veja o que é que diz aqui no versículo 2. Mas ela adulterou contra ele, deixou e foi para a casa de seu pai, em Belém de Judá. Então, a Bíblia trata aqui como um adultério. Então, ela cometeu esse adultério, deixou o levita, voltou para a casa do pai lá em Belém. Passaram-se 4 meses. O homem refletiu ali, o levita, né, sobre aquela situação, talvez muito apaixonado por aquela mulher, decidiu ir buscar ela de volta lá na casa do pai. Então ele sai lá da região montanhosa de Efraim, faz toda aquela viagem até Belém de Judá, onde ele vai se encontrar com a sua concubina novamente. Ela o leva à casa de seu pai e ali eles passam alguns dias, né, 3 dias a princípio, que o pai daquela concubina, ele convida, né? Vamos ficar aqui 3 dias, você descansa da viagem. A viagem é longa, você chegar, pegar a mulher e voltar seria uma viagem muito grande. Então ele fica ali 3 dias, o combinado era 3 dias, né? Que ele fica ali na casa do seu sogro. Agora, um parêntese aqui. Essa história já começa toda errada, né? Pois as pessoas que estão envolvidas aqui, é interessante a introdução, elas desconsideram completamente as orientações de Deus, da sua palavra, né? O homem que toma para si uma concubina ao invés de ter uma esposa. Eu não sei se ele tinha uma esposa, se ele era casado, talvez fosse casado, mas o fato é que ele vivia com essa mulher sem casar com ela. E por outro lado, a mulher que tem esse compromisso com o homem e aí comete adultério. Então a gente vê ali situações, a realidade ali de um povo que há pouco tempo falou com Deus, viu os milagres de Deus na conquista da terra e tudo mais, mas simplesmente toma outro caminho diferente daquilo que a palavra de Deus ensina. Ou seja, o povo não tinha limites morais. Parece um pouco com a nossa sociedade, né? A nossa sociedade tenta quebrar, romper as barreiras e os limites morais. O que importa é ser feliz, é se satisfazer pessoalmente. E se a gente for por esse caminho, a gente vai por um caminho que desagrada a Deus. Nós precisamos ter limites morais. Segunda coisa que nós podemos ver aqui nesse texto é que um povo desviado pode se tornar extremamente violento. Então, você ouve a palavra de Deus, experimenta de alguma forma os milagres de Deus, como o povo ali de Gibeá, né? Terra de Benjamim, experimentou, mas de repente você vira as costas para Deus. Isso chama de apostasia, né? Vira as costas para Deus. E aí o que acontece? A coisa fica bem pior. A coisa fica bem pior. E veja a situação que aconteceu ali, né? Antes do homem voltar para casa, o sogro ali dele dizia, quando chegou no 4º dia, né, pela manhã, olha, restabelece tuas forças, fica aqui, come e tal, restabelece tuas forças, quando for mais tarde você vai. E aí ficava mais tarde, e aí já ficava perto de anoitecer. Ele dizia, já está ficando de noite, então dorme aqui. Aí ele dormiu o 4º dia. No 5º dia de manhã, a mesma coisa, né? E aí ele se levantou, naquele dia, ainda restabeleceu as forças, como o sogro disse, mas aí quando foi chegando a tarde, ele resolveu partir, mesmo que o sogro insistisse, mas ele resolveu partir. Saindo de Belém, né, o caminho dele passava pela cidade de Jebus, que é a cidade de Jerusalém, só que essa cidade ela só se torna Jerusalém muito mais tarde, quando é conquistada por Davi. Aqui ela ainda era domínio dos jebuseus, que eram um povo dali da terra de Canaã. Só que, por ser uma cidade dos jebuseus, o levita entende que não deve ficar ali. Mesmo o servo dele, vamos passar a noite ali. Não vamos ficar, passar a noite aqui em terra cananita, né? Então ele achava que aquilo era perigoso para ele, então ele preferia pousar ali em uma cidade que fosse já de domínio dos israelitas, né? Porque seria mais seguro, eram seus irmãos, afinal de contas. Então ele entendeu que tinha 2 cidades ali que ele podia chegar ainda até anoitecer, que seria
a cidade de Gibeá e a cidade de Ramá. E aí ele chega na cidade de Gibeá e começa acontecendo uma coisa estranha. Porque ele chega na cidade de Gibeá e ele não é recebido, porque naquela época um visitante, um viajante, né? Se fosse estrangeiro, imagina sendo também israelita. Então, ele entra na cidade e vai para a praça. Na praça ali as pessoas o convidavam para ir passar a noite na sua casa. E isso não aconteceu a princípio ali na cidade de Gibeá, como era o costume, né? Veja o que é que diz Jó 31:32. Diz assim: o estrangeiro não passava a noite na rua, mas eu abria minhas portas ao viajante. Então veja, o próprio Deus falando, né, ali com Jó, ele fala de que o estrangeiro era bem acolhido. Imagina se fosse do povo de Israel. Então era o costume deles poder receber as pessoas. E aquele homem não foi recebido. Agora, mais tarde chega um idoso ali, que era também da região montanhosa de Efraim, era conterrâneo ali do levita. E aí esse senhor, sim, hospeda ele em casa, leva ele para casa. Você não vai ficar aí, não. Ele diz, olha, a gente tem comida aqui, tá tudo certo, não se preocupe. Ele diz, não, você não vai passar a noite aí. Então ele leva o viajante para sua casa, dá de comida aos animais, e ali estão comendo, bebendo, se divertindo, até que em um certo momento estava tudo bem ali, quando o texto diz que homens maus daquela cidade bateram a porta daquele senhor. E eles queriam que ele trouxesse para fora aquele visitante, e diz o texto que eles queriam conhecer intimamente. Veja o que diz o versículo 22. Enquanto eles se divertiram, homens depravados da cidade cercaram a casa, bateram a porta e disseram ao homem idoso, dono da casa: traze aqui para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos intimamente. Veja que situação. Eles queriam estuprar aquele homem, né? Aquele visitante. Isso nos lembra uma outra história, né? A história de Sodoma e Gomorra. Veja o que é que diz em Gênesis 19. Nós já conhecemos a história, então só o versículo 5 para a gente entender, fazer essa comparação aqui. Diz assim: eles chamaram Ló e perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os aqui fora para nós, para que o conheçamos intimamente. É a mesma questão, né? Eles queriam ter relações com os anjos naquela ocasião. Aqui eles queriam ter relações com aquele levita que chegou na cidade de Gibeá. Então, o povo de Deus que foi chamado para ser luz para nações, para ser diferente, para representar Deus no meio daquele monte de povos totalmente politeístas. Deveria ser diferente, mas estavam sendo iguais. Deus nos chama para ser diferentes do mundo, não nos chama para sermos iguais ao mundo. E o pior é que eles estavam sendo iguais no mais baixo nível, que foi o nível de Sodoma e Gomorra. Então, para mim, é muito pior essa situação do que a de Sodoma, porque nessa situação, eles supostamente conheciam a Deus. Na situação de Sodoma, não. Então, eles deveriam estar muito mais próximos de Deus e eles estavam completamente distantes. Então, para mim, essa é a pior história das Escrituras, a história mais tenebrosa das Escrituras. Agora, aquele idoso se sentia responsável por aquele homem ser seu hóspede. Então, ele não quer entregar o homem, ele oferece até a filha virgem dele, a concubina. Aqueles homens, a princípio, rejeitam porque queriam ter relações íntimas com aquele homem, aquele levita. E é interessante aqui para os nossos ouvidos modernos, né? Diz assim, a minha filha virgem toma aqui, a concubina dele toma aqui. A gente precisa pensar que na sociedade antiga as mulheres não tinham muito valor, apesar que na sociedade de Israel, depois, mais na frente, no cristianismo, a mulher ganha muito mais valor do que a sociedade de então. Mas mesmo esse valor ainda não é
suficiente para colocar a mulher numa boa posição ainda na sociedade, né? A gente precisa lembrar disso quando lemos esse texto. Então, ele oferece ali a sua filha virgem e a concubina, e isso para os nossos ouvidos é triste, e ainda mais que a gente está falando do período de Juízes, né? É um período que é extremamente difícil para o povo, a situação espiritual que está sendo relatada aqui. Então, as mulheres são colocadas nessa situação. Então, eles rejeitam, mas depois eles acabam aceitando a concubina e passam a noite inteira violentando aquela mulher, ao ponto de que no final da noite, voltando para a casa do Senhor, ela cai ali próximo à porta. A Bíblia diz que ela caiu com a mão na soleira da porta, ou seja, ela estava quase chegando em casa, mas não aguentou. E aí ela passa o restinho da noite ali. E é interessante que quando amanhece o dia, aquele homem, o levita, né, se organiza para seguir viagem. E aí, quando abre a porta, a mulher está lá. E qual é a reação dele? O versículo 27 diz: O seu senhor se levantou pela manhã, abriu a porta da casa e saiu para seguir viagem. E a sua concubina estava à porta da casa, com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: Levanta-te, vamos. Mas ela não respondeu. Então ele a pôs sobre um jumento, saiu dali e foi para casa. Veja, é bem estranha essa situação. Primeiro que o texto não disse que ela tinha morrido. Então a gente não sabe se quando ela caiu ela morreu, se ela morreu por passar a noite ali ao relento, ou se ela morreu na grande viagem que ele fez com ela no lombo do jumento. O fato é que ela morreu em consequência daquela noite inteira, né, sendo violentada por sabe-se lá quantos homens da cidade ali de Gibeá. Então ele levou ela para casa e decidiu comunicar isso às 12 tribos. Foi uma violência terrível que não podia ficar desse jeito, e ele resolveu comunicar isso às 12 tribos. E como é que ele ia fazer isso? Né? Ele não tinha como fazer uma live, né, no Instagram, né? Ele não tinha como tirar fotos e enviar. Ele simplesmente, o jeito que ele encontrou foi, chegando em casa, ele dividiu o corpo da concubina em 12 pedaços, enviou esses pedaços para as 12 tribos, né? Como ele partiu em 12 pedaços, eu imagino que também Benjamim recebeu uma parte do corpo, porque foi a cidade de Gibeá. Então a tribo de Benjamim deveria colocar em julgamento aqueles homens de Gibeá, mas não foi isso que aconteceu. A gente vai ver isso na próxima mensagem. Então ele distribui aquilo ali. E mais uma vez, para a gente aqui, hoje, século 21, isso é chocante. Mas foi a forma que ele encontrou de dar o seu recado, e deu certo. Porque todo Israel ficou chocado com aquela situação, né? Mais uma vez, abrindo um parêntese aqui, pensando nos nossos dias, é óbvio que a gente não vai ser a favor de se violentar uma pessoa como aqueles homens fizeram. Não vamos dar um recado partindo uma pessoa em 12 pedaços e enviando para todos os lugares. Isso faz parte daquela realidade e não da nossa. Agora, a violência daquele povo que supostamente conhecia Deus, a gente encontra hoje em dia. Encontra muito. Quantos crentes têm sido extremamente violentos, até pastores, né, na mídia aí, super violentos na sua forma de tratar as pessoas, especialmente nas redes sociais, quando as pessoas não estão cara a cara com os outros e aí acham que podem dizer tudo do jeito que quer e agem com extrema violência, ainda que não seja física, né? Mas usam palavras violentas. Quando a Bíblia diz que a palavra branda alivia o furor, né? Quando alguém vem com 7 pedras na mão, a gente deve fazer a nossa parte para abrandar o furor e não colocar gasolina. E a gente vê isso o tempo todo na mídia. Deixa eu dizer uma coisa: o crente não tem direito de ser violento. Não há desculpa suficiente e adequada que permita que o crente seja violento. Então, não há desculpa para isso. Se a gente olhar o exemplo de Jesus, ele vai trazer
há diversos exemplos sobre isso, inclusive o Sermão do Monte, ele falando sobre as bem-aventuranças, eles bem-aventurados os mansos, porque verão a Deus, né? Homens violentos não verão a Deus. Pessoas que, ainda que se declarem crentes, mas agem com violência, não verão a Deus. Então, o crente não tem a liberdade de ser violento. Okay? Terceira e última questão. Os pecados do povo desviado sempre terão retorno. Então, não há pecado que não fique impune. Sempre vai haver retorno disso. A gente vai falar mais especificamente disso na próxima mensagem, mas só para a gente adiantar aqui um pouquinho sobre as decisões que foram tomadas pelo povo ali, depois ficaram chocados com aqueles pedaços do cadáver que eles receberam. Então, uma vez que o povo israelita ficou ali chocado, a tática do levita funcionou e 400 mil homens se juntaram na cidade de Mispá para tirar ali, para decidir ali sobre aquela situação. Então eles chamaram o levita contou o que aconteceu e cobrou daquela assembleia um parecer. Ó, vocês precisam dar um parecer. Aconteceu essa abominação aqui no meio do povo e não pode ficar assim. Então cobrou deles ali um parecer. E eles determinaram que não voltariam para casa. Ninguém voltaria para casa, ninguém voltaria para sua tenda sem resolver aquela situação. Então eles decidiram que 10% dos soldados ali, dos homens de guerra, iriam até Benjamim para cobrar deles uma posição. 10% ali, eles, 10 de cada 100, 100 de cada 1000, 1000 de cada 10 mil. Então, eles montam ali 10% dos homens deveriam ir para resolver aquela situação. E a gente, mais uma vez, vamos ver aí na próxima mensagem como fechou como se encerrou essa situação de forma bem dura e bem difícil. Agora, eu quero dizer o seguinte: quanto mais graves os pecados que cometemos, maiores serão as consequências que teremos que suportar. Eu já falei isso em outros momentos. Nós podemos escolher o pecado, mas não tem como escolher as consequências do pecado. Então, quanto mais sério, quanto mais grave, mais nós seremos cobrados, né? Um retorno desse pecado. Todo pecado tem seu retorno. Toda escolha que fazemos tem retorno. Se a escolha for boa, se o caminho for bom, nós teremos bom retorno. Se for mal, nós teremos um retorno mal também, né? Então precisamos estar atentos a isso. O crente que age com violência, como falei anteriormente, ele vai ter um retorno disso. E o retorno disso não vai ser vida eterna. E o retorno disso não vai ser mais proximidade de Deus e mais santidade. Pelo contrário, né? Vão ter outros retornos aí que serão consequências dos seus próprios pecados, ok? Algumas aplicações para encerrarmos. Por mais que seja difícil, eu preciso de um padrão moral baseado nas Escrituras, pois qualquer outro padrão me afastará individualmente de Deus. Então, o padrão moral do crente é as Escrituras, por mais difícil que seja. Por mais que ele tenha que renunciar seu próprio eu, suas próprias preferências, o padrão do crente é as Escrituras. Quem não tem como padrão as Escrituras não pode ser considerado como um cristão. Ainda não recebeu a salvação que Cristo tem para operar a sua vida. Essa é a realidade. Outra coisa, quando eu me junto a um povo cujos padrões morais estão distantes de Deus, tenho uma tendência de agir com a mesma violência desse povo. Isso também me deixa distante de Deus. Então, quantos crentes têm se envolvido em diversos tipos de grupos, sejam políticos, seja de várias questões da sociedade, às vezes uma torcida de futebol, às vezes diversas questões que podem surgir, grupos que podem surgir na nossa sociedade, e os crentes se juntam e se moldam a esses padrões. E nem sempre os padrões estão relacionados à palavra de Deus. Pelo contrário, às vezes negam a palavra de Deus, né? Grupos profissionais, determinadas profissões, cuja filosofia está distante, né? Das Escrituras, enfim. E aí você assume aqueles padrões daquele grupo em detrimento dos padrões das Escrituras. E aí começa a negar alguns aspectos das Escrituras.
Por quê? Porque você quer se amoldar àquele grupo em vez de permitir que as escrituras moldem você. Então, como cristão, nós precisamos abrir mão dessas coisas, porque nós temos como principal padrão moral as escrituras. Outra coisa, devo seguir o exemplo de mansidão de Jesus. Mateus 11, 29, Jesus diz, olha, tomai sobre vós o meu jugo, né? Aquela canga, né? Onde era um boi mais experiente com um boi mais novo, e aquele boi mais experiente ia ensinando aquele boi mais novo. Jesus diz, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Então nós precisamos aprender com o mestre. Se a gente acha que ser pacífico é ser alguém bobo, né? Então a gente está chamando Jesus de bobo também. Jesus nos chama a fazer isso. E por fim, se viver uma vida de pecado, se eu escolher, né, viver uma vida de pecado, terei que estar consciente de que tem consequência. Uma vida longe de Deus, uma vida voltada para o pecado, vai ter consequência. Então, como cristão, eu preciso estar consciente disso. Amém? Você possa aplicar a palavra de Deus no seu coração. Se você tem um espírito beligerante, né, aquele espírito briguento, abra mão disso, né? Como fazer isso? Busque as escrituras, busque o exemplo de Jesus, ore a Ele pedindo sabedoria de como você enfrentar o seu próprio temperamento, seu próprio eu, mas não se conforme em ser alguém que briga com os outros, né? Que não é pacífico na sua forma de agir. Busque o Senhor e Ele lhe mostrará o caminho. Amém? Deus nos abençoe e nos ajude a aplicar a sua palavra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, que ela possa transformar as nossas vidas. Que o teu Santo Espírito seja esse agente transformador. Nos guia em todas as coisas, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima mensagem, se assim Deus nos permitir.